Existe um hábito muito simples, capaz de remodelar positivamente a existência de qualquer indivíduo. É um costume no qual muita gente não investe exatamente por ser elementar demais. Eu vou realizar uma sondagem com você agora. Simples, porém extremamente poderoso. Registre aqui embaixo o que você mais necessita hoje. Por favor, me permitam saber do que vocês precisam. Escrevam nos comentários a primeira coisa que surge na mente de vocês. Você pode interromper o vídeo agora e escrever com serenidade. Em poucas palavras, ao concluir o vídeo, quando eu encerrar aqui, eu irei aos comentários e vou examinar as respostas de vocês. Mas eu consigo até prever que a maioria replicou algo assim: olha, eu preciso de mais tempo ou eu necessito de mais dinheiro. Tempo e dinheiro, correto? Clássico. Mas o instigante é que talvez vocês não notem que o que realmente lhes falta é uma mentalidade treinada para atingir aquilo que vocês creem precisar. Vocês podem até indagar: uma mente treinada para quê? E eu te respondo: para se tornar capaz de suportar a profundidade necessária para evoluir, para prosperar, para desfrutar a jornada. Enfim, possuir aquela vida que vale a pena ser vivida, uma vida excepcional, algo que não seja ordinário, trivial e sofrido. É isso que eu pretendo dizer, essa existência que vale a pena ser desfrutada, porque todas as vidas possuem valor, mas é aquela trajetória que nos entusiasma, que a gente olha para trás e diz: uau, estou falando de um indivíduo cuja mente não alcança a profundidade necessária. Ela vai nadar e se submergir no raso, por mais incrível que pareça, e não se adquire profundidade despertando mais cedo ou trabalhando em excesso, como muita gente pode imaginar por aí. Mas como se cultiva a profundidade? Estudando todos os dias. Sim, estudando diariamente, mesmo que sejam apenas 15 minutos. Quando você estuda de forma cotidiana, algo magnífico ocorre dentro da sua mente. Você se retira pouco a pouco desse modo medíocre de consumo acelerado da televisão, da internet, e você ingressa no modo de acúmulo real de saber. Napoleão Hill, em Pense e Enriqueça, nos ensina que o conhecimento organizado é poder. Ele enfatizava que o sucesso não provém de sorte ou de esforço isolado, mas de um intelecto bem alimentado, com conhecimento estratégico e aplicada com resiliência. Quando você armazena informações de uma forma estratégica, estruturando um banco de dados robusto, você conquista tudo que você almeja. E melhor, você deixa de ser ludibriado por narrativas e pseudo-conhecimentos que existem de sobra hoje em dia circulando por aí. Quando você busca o saber com profundidade, isso altera completamente o seu funcionamento mental. Isso é fantástico, não é? E eu vou te explicar ao longo do vídeo como é que isso ocorre. Mas antes eu gostaria de lembrar que hoje a maioria das pessoas está vivendo no modo dopamina. Vocês que acompanham o meu canal já ouviram falar. Dopamina é um neurotransmissor cerebral. A dopamina é responsável por motivação, antecipação de recompensa e procura por novidade. Ela não é uma oponente. O problema é como ela está sendo utilizada. Quando você está ali no celular, você recebe diversos estímulos curtos, mínimos, que trazem para você uma gratificação imediata de contentamento, de bem-estar, sensação de poder. Hoje o ambiente foi projetado para confiscar sua atenção. Aplicativos como TikTok, Instagram e YouTube operam com estímulos velozes, constantes e imprevisíveis. E pelo fato de ser algo que não demanda muito empenho, você tem um estímulo breve e de repente já se sente recompensado. Isso vai provocando pouco a pouco em você uma necessidade viciante e novidade constante. Você passa a necessitar disso o tempo todo. Por isso que você pode gastar horas ali. Isso é o modo dopamina. O que mais se consome nas redes sociais atualmente? Vídeos velozes. 1 minutinho, 30 segundos, ou então frases prontas que você vê publicadas ali sem contexto, ou então fórmulas que servem para qualquer um, conteúdos que dão uma sensação passageira de avanço, de que você está progredindo, mas que na verdade não constroem a profundidade de que eu estou tratando aqui. Nada que esteja fora de um contexto detalhado gera aprendizado, gera crescimento. Mas eu quero deixar aqui um ponto bem nítido para vocês. O problema não reside na informação, mas na forma como a sua mente passa a exigir prazer o tempo todo. Ela fica dependente de prazer, em coisas céleres. Por sua vez, quando você inicia os estudos de forma contínua, todos os dias um pouquinho, vai ocorrer exatamente o inverso disso que eu expus. O seu cérebro começa a tolerar essa profundidade, o contexto e uma complexidade, sem ele se angustiar, sem você desistir na primeira barreira, sem que você deseje retornar correndo aos estímulos baratos que acabam saindo caro no final das contas.
Então, nesse processo, a sua mente para de exigir recompensa instantânea e aprende algo muito interessante. Ela começa a prestar atenção. Sim, dedicar atenção. Napoleon Hill explica isso. Muito bem. Foco profundo tornou-se uma habilidade rara e extremamente valorizada. Quantas pessoas possuem dificuldade hoje em dia de prestar atenção? E aqui está um ponto-chave interessante. Quem estuda todos os dias um pouquinho resgata a capacidade de focar. Como você sabe, o foco é algo imensamente valioso nos dias atuais. Sabe por quê? Uma mente que consegue permanecer concentrada, ela consegue edificar qualquer coisa. Lembra? Eu já disse aqui. A sua energia reside onde está o seu foco. E sem energia a gente não edifica nada. Declare agora nos comentários: eu troco prazer imediato por crescimento real. Quem afirma isso compreende que nem tudo que dá sensação de avanço realmente faz evoluir e decide nutrir a mente com profundidade, não com distração. E é exatamente por isso que tanta gente começa estimulada, mas interrompe no meio do caminho. Então, grave isso com vigor. Não é apenas sobre manter o foco, é sobre ter energia suficiente para sustentar esse foco todos os dias. Porque uma mente focada constrói, mas uma mente focada com energia constrói mais velozmente, com mais nitidez e sem se sabotar. Porque agora você vai compreender algo que pode ser desconfortável, porém libertador. Ou você aprende a gerir a sua energia ou ela continua sendo administrada pelos seus hábitos. Qual é a definição de energia na física? Energia é aquilo que a gente utiliza para realizar algum trabalho. Por que será que as redes sociais funcionam da maneira como elas funcionam? Óbvio, para que a gente não possua mais foco em nada. É uma cortina de fumaça atrás da outra para que não se consiga mais visualizar o que é realmente relevante. Napoleon Hill ensinava que a mente humana converte pensamentos dominantes em realidade prática. Ou seja, sua energia mental não é neutra. Ela está sempre sendo encaminhada. O hábito de estudar todo santo dia começa a mexer em algo ainda mais profundo, que é a forma como você se percebe, se enxerga. Vou explicar. Sabe aquela crença equivocada que fica sussurrando no seu ouvido quando você vai realizar alguma coisa e aí você ouve aquela voz interna que diz: eu não consigo. Pois é, essa é uma das crenças mais nocivas para a mente humana. Napoleon Hill chama isso de condicionamento mental, ideias repetidas que se tornam convicções. E saiba que isso quase nunca provém de uma incapacidade real da pessoa. Ela nasce sim de uma crença que foi assimilada lá na infância e que foi reforçada ao longo da vida. Porque crenças que não são trabalhadas acabam sendo fortalecidas. Que crença é essa que foi gerada lá atrás? A crença de que você não é capaz. E isso é apenas uma crença, é algo em que você acredita. E como ela foi gerada, ela pode ser transformada, mas isso vai demandar um processo de remover o que não serve e colocar no lugar algo positivo. Reprogramação é como extrair a erva daninha do solo para ali cultivar uma árvore bela que vai dar frutos sólidos lá na frente. Veja que instigante. Quando você vai iniciar o estudo de algo novo, o que quer que seja, é evidente que você não vai compreender aquilo de primeira. E quando nós não entendemos algo de imediato, a nossa mente interpreta aquilo como uma ameaça. Ah, mas é muito difícil, é muito complexo e foge. Só que não é, é apenas falta de familiaridade com aquele tema, percebeu? E é aqui que o estudo diário começa a operar uma alteração profunda em você. Se você obtém informação todo dia, uma informação nova sobre aquele assunto, isso gera em você familiaridade. Aquele tema se torna familiar para você, conhecido. E familiaridade gera o quê? Segurança. Aí você se sente mais confiante, mais seguro para dar mais um passo, estudar mais um dia, se empenhar um pouco mais. Quando você estuda um pouquinho todos os dias, a sua mente para de reagir com temor. Ela deixa de temer aquilo que ela ainda não compreende. Então, aos poucos, o eu não consigo começa a perder força em você e cede espaço a uma percepção completamente nova de você mesmo, que é o eu. Sou capaz de aprender qualquer coisa. Antes a mente dizia, isso não é para mim. Agora, depois do estudo, você diz para si mesmo, olha, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Eu sei que eu posso e isso altera tudo dentro de você. Então, se você deseja realmente romper esse ciclo, você precisa dar o próximo passo e esse passo não pode aguardar. Chegou a hora de converter essa nova mentalidade em resultado real. Porque não basta crer que pode. Você precisa demonstrar isso para si mesmo todos os dias. E o que vem agora é exatamente o que separa quem sonha de quem edifica. O estudo é um dos 3 pilares de uma vida plena,
próspera e feliz. Os 3 pilares são estudar para obter conhecimento, conhecimento sobre você mesmo e sobre a realidade, como ela funciona. Estudar te fornece um manual de funcionamento da realidade. E aqui entra um ponto marcante de Napoleon Hill. Conhecimento por si só não possui valor. Ele precisa ser organizado e aplicado. Ou seja, não é estudar muito, é estudar com direção. O outro pilar aqui é trabalhar, você trazer as suas capacidades, as suas competências, os seus talentos para o mundo e ainda ser remunerado por isso. Então, o trabalho é de extrema relevância, é gratificante. Napoleon Hill chama isso de serviço organizado. Quando você utiliza o que sabe para gerar valor real, sem o trabalho, sem o estudo, até aqui, você não consegue edificar uma vida próspera. Terceiro pilar é auxiliar. Ou seja, nós estamos aqui, vivendo em coletividade, então posso estudar para ter saber, posso trabalhar, obter os meus recursos financeiros, ajudar pessoas com as minhas habilidades. Mas existe uma ajuda que não é remunerada. É o auxílio que a gente presta para as pessoas que estão mais vulneráveis, que necessitam de qualquer coisa que a gente tenha para oferecer e não queira vender. Ajudar, 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 estudar. Estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Guarde isso. E aqui entra um dos princípios mais potentes. De Napoleon Hill, a lei da compensação. Você recebe de volta aquilo que entrega ao mundo. Nem sempre da mesma pessoa, nem sempre no mesmo instante, mas retorna. E isso, a primeira vez que eu ouvi, acendeu uma luz em mim. Eu disse, não é complicado. Eu preciso estudar todos os dias. Eu preciso trabalhar todos os dias e eu preciso ajudar. Comente, eu estudo, trabalho e ajudo todos os dias. Quem assume isso deixa de viver no automático e começa a construir uma vida com propósito, prosperidade e valor real. Agora, preste atenção. O estudo diário não promete que você se torne um gênio. Não é isso que eu estou afirmando aqui. O estudo diário, ele substitui aquela sensação de impotência que você pode ter por um processo gradual de aquisição de conhecimento. Cada pessoa com a sua capacidade. Napoleon Hill ensinava um princípio central. Qualquer conquista relevante demanda tempo, persistência e direção definida. Ou seja, não é sobre rapidez, é sobre continuidade. E quando a mente entra num processo, num passo a passo organizado e suave, a sua relação com o tempo se transforma. Você para de exigir resultados imediatos e você começa a confiar na construção gradual do saber. Hoje eu sei mais do que ontem e hoje eu sei menos que amanhã. Isso é muito importante, porque essa pressa interna por resultados é uma das maiores fontes de ansiedade que existem. Napoleon Hill reforçava isso. Ele dizia que a mente necessita de um objetivo, mas o crescimento acontece no trajeto. Quem só foca no resultado vive frustrado. Quem aprende a amar o processo vive em progresso. Você não sofre porque está parado, mas porque você acredita que está atrasado em relação a outras pessoas e você está perdendo algo. Essa sensação causa um incômodo muito grande para nós. Então, o estudo diário consistente, metódico, estratégico reeduca a sua mente para o tempo real da vida. Não esse tempo fantasioso das redes sociais, onde tudo ocorre num piscar de olhos, mas o tempo do crescimento. Possível, algo que a gente só edifica com muita maturidade. Quando você para estudar um livro, um material, um vídeo, uma aula online, onde você senta concentrado, coluna ereta e começa a prestar atenção, muda tudo. É uma postura de maturidade de quem está receptivo ao saber, não porque é obrigado a tê-lo, mas porque sabe do potencial de transformação positiva que ele possui na sua vida. Epicteto já ensinava, foque no que está sob seu controle e aceite o restante. O estudo diário está sob seu controle. O resultado não totalmente. Quando você estuda todos os dias, mesmo um pouquinho, a sua mente começa a entender que avanço não necessita ser visível o tempo todo. E isso reduz muito a ansiedade de resultados que todo mundo possui praticamente hoje em dia. Essas pessoas dizem, tem que ser no meu tempo. A coisa tem que acontecer, senão não deu certo. Isso reduz essa terrível necessidade de se comparar com os outros. Eu sou menos ou sou mais que alguém? Isso é uma tolice e também reduz a frustração de achar que você nunca é bom o suficiente. Olhe quanto ganho embutido no velho e bom estudo metódico. Todo dia um pouquinho. A maior parte do nosso crescimento ocorre no invisível, dentro da mente, sem holofotes. E quem estuda todos os dias aprende a confiar nesse processo invisível. Napoleon Hill dizia, uma mente instruída é capaz de transformar informação em poder.
Sem isso, você consome tudo. Com isso, você seleciona. Isso é liberdade. Existe uma diferença muito nítida entre quem edifica algo sólido e quem exige resultado rápido. Quem exige vive tenso, ansioso, estressado, reagindo ao que lhe ocorre no dia a dia. Já quem constrói vive comprometido, fazendo o seu melhor e desapegando dos resultados. Isso faz com que a pessoa se divirta enquanto aprende, enquanto trabalha, enquanto ajuda. Além disso, o estudo diário ensina você a ter paciência e perseverança, um duplo presente na vida de todos aqueles que já obtiveram sucesso em qualquer área da vida. Não desistir, caminhar mais um passo a cada dia, desfrutando da beleza do caminho, sem se prender ao destino final. Isso é fluxo. Há algo que as tradições orientais tentam nos ensinar há muitos anos. Quando você constrói o seu conhecimento dia após dia, você passa a depender menos da opinião alheia, ou de gurus, ou de atalhos milagrosos. O estudo constante cria repertório em você e repertório cria critério. Isto é, você fica mais exigente e seletivo com as informações ou notícias que você recebe. O nome disso é autonomia intelectual e não significa que você saiba tudo, mas que você é capaz de ouvir uma ideia, analisá-la, compará-la e decidir se aquilo faz sentido ou não para você, se é coerente com você. Essa é a diferença entre o guia e o seguidor. Sabe, muitas pessoas acham que estão buscando conhecimento, mas na verdade elas estão buscando por segurança externa no mundo exterior, o que é impossível, já que a vida envolve incertezas. Já o estudo diário desenvolve segurança interna, que é bem distinta, fazendo com que você aprimore a sua capacidade de análise e também a sua autoconfiança. Isso ninguém retira de você, só vai expandindo com o tempo. A consequência disso é fazer cada vez escolhas melhores no seu dia a dia, que são mais conscientes e alinhadas com quem você é. E existe ainda um efeito do estudo diário que quase nunca é mencionado, mas que talvez seja o mais relevante de todos. Quando uma pessoa estuda todos os dias, ela envia um sinal muito claro para ela mesma, o sinal de que ela está comprometida com ela própria. O respeito próprio não nasce de grandes promessas feitas. Ele vai nascer de pequenos compromissos que foram cumpridos mesmo quando ninguém estava observando. Napoleão Hill chamava isso de autodisciplina, o alicerce de toda conquista duradoura. Quem estuda todos os dias deixa de se ver apenas como alguém que consome conteúdo e passa a se perceber como alguém que está gerando conhecimento. Nós sabemos que a forma como você cuida da sua mente acaba moldando a forma como você se trata. Quando a sua comunicação interna com você mesma fica mais poderosa, melhores resultados você terá. As conquistas deixarão de ser um esforço desesperado seu e passarão a ser uma consequência de quem você se tornou. No seu dia a dia, você pode começar a aprender um novo idioma. Aprender uma nova língua cria novas conexões neurais, fortalece a plasticidade mental. Gera novas trilhas na nossa mente, mantém o nosso intelecto vivo, aberto, em movimento. Isso é receita de saúde mental. Isso me fez perceber algo simples. Esse mesmo celular que muitas vezes nos aprisiona num ciclo infinito de estímulos e dopamina barata, ele pode se tornar uma ferramenta de construção de saber e de melhora mental. Em vez de apenas rolar o feed, escolha estudar um pouquinho. Isso não vale apenas para idiomas. Pode ser qualquer tema em qualquer área, qualquer conhecimento. Que você sinta que possa expandir a sua vida, porque o maior ganho que você vai obter não é o conteúdo aprendido, mas a transformação da sua mente durante o processo de estudo. Tudo que você deseja atingir na vida demanda que você desenvolva uma mente capaz de sustentar esse desejo com foco, com compromisso. E essa mente não nasce pronta, ela se edifica um pouco por dia. E é exatamente aqui que tudo muda, porque no fim das contas não é sobre aprender um idioma. Não é sobre acumular saber, é sobre quem você está se tornando enquanto realiza isso. Cada minuto que você decide estudar, em vez de se distrair, é um voto silencioso na direção do indivíduo que você deseja ser. A maioria das pessoas aguarda se sentir pronta para começar, mas a verdade é que a prontidão nasce no caminho, não antes dele. Então agora eu te faço uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade. Você vai continuar entregando a sua mente para qualquer estímulo ou vai começar a construir com intenção a mente que pode te levar mais longe? Comenta aqui embaixo, eu escolho construir minha mente. Porque quando você escreve isso, você não está só comentando, você está se comprometendo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar um hábito simples, quase ignorado, que pode acelerar ainda mais esse processo de transformação mental, mas só funciona para quem decidiu começar. E essa decisão é sua.